papo, né, Dom Mol? Isso, sem dúvida. E eu gostaria, então, de continuar esta reflexão, tomando exatamente a realidade que nós estamos vivendo no presente momento e como que a PASCOM tem sido importante e, sobretudo, o que vem pela frente. Que nenhum de nós é capaz de prever com toda fidelidade o que vem pela frente. É preciso recordar mesmo e falar bem alto, num tom bem bonito, né? Viva a pastoral da comunicação da Igreja no Brasil. É impressionante o que tem acontecido nesse tempo de pandemia e como as pessoas foram entrando dentro da perspectiva de uma comunicação transmitida com imagem, com som, respeitando razoavelmente bem, não é, a questão simbólica, não é, que está presente dentro da nossa igreja, da nossa prática religiosa. É uma coisa extraordinária, é uma coisa muito interessante. Agora, veja bem, esta pandemia vai passar. Ela tem que passar. Tomara que ela passe logo. E para ela passar, a gente tem que ajudar. Siga os bons exemplos, as orientações da igreja, que tem insistido com as pessoas para ficar em casa, inclusive para não perderem a vida, assim por nada, por um vírus invisível por aí. E passada a pandemia, passado o isolamento social, nós precisaremos colocar em prática aprendizados deste período. E sabemos de algumas coisas que nós não devemos fazer, que é transportar para o mundo digital aquilo que a gente pratica presencialmente. Porque não dá certo. Por exemplo, nós não podemos manter a celebração da Eucaristia assim infinitamente. Nós não podemos manter práticas religiosas assim como estão nesse momento infinitamente. Nós precisamos encontrar como será a igreja depois da pandemia. Sabemos que não podemos copiar o presencial e jogar na frente de uma câmera de câmera ou se não um estúdio de TV. Não podemos fazer isso. Então, como seremos? Então, como faremos? Observem, se eu citar para vocês 12 pontos, só vou enumerar, que fazem parte da nossa vivência cristã e que precisam ser trabalhados, digamos, pela PASCOM no mundo virtual, que é real. O virtual é real, o presencial é real, o virtual também. Por exemplo, como viver a fé cristã sem as ações sociotransformadoras? Como viver a fé cristã sem o aprofundamento catequético e bíblico? Sem a inserção, a animação bíblico-catequética de toda a ação pastoral da igreja? Como viver a fé cristã sem integrar as juventudes em nossas comunidades? Como cuidar da vida e da família, sobretudo a vida quando ela é maltratada, como é frequentemente no nosso país? O nosso país é um país que passou um pouquinho ali do subdesenvolvimento, mas ele está ainda aqui nesse nível. Como viver a fé cristã sem, digamos, um conhecimento doutrinal mais profundo da nossa fé? Não pode ser dessas coisas, uma pílula de meio minuto, de 30 segundos. Às vezes alguém da PASCOM chega perto de mim e fala assim: eu vou te fazer uma pergunta, você pode responder em 30 segundos? Porque não tem jeito, né, de ser diferente nos programas de televisão, também nas transmissões pelas redes sociais. Como viver a fé cristã sem ser missionário, sem fazer a cooperação intereclesial de uma igreja para com outra? Como viver
a nossa fé cristã sem articular, formar o laicato, os ministérios ordenados, os ministros ordenados, os de vida consagrada. Como praticar a vida cristã sem o ecumenismo e o diálogo interreligioso, sem cuidar da cultura e da educação, da comunicação? Último ponto. Falei 12, 11 até agora. Último ponto. E deixei por último de propósito. Como viver a fé cristã sem a liturgia? Por que de propósito? Porque na pandemia, a primeira coisa que a gente preocupou em passar para o virtual foi a liturgia. Só que a liturgia cristã, ela só faz sentido em nossa vida se ela se apresenta como o cume da vivência cristã. É o ponto alto da vida cristã. A gente vive de maneira cristã, depois a gente para e celebra a liturgia. E faz liturgia. E ali a gente se alimenta, é uma fonte, isso nos dá força para seguirmos para o passo adiante. Então, nós teremos que pensar o cristianismo como um todo, a vivência cristã como um todo. Nós não poderemos ser redes sociais e televisão que transmitem a celebração da Eucaristia o dia inteiro, com a pregação, evidentemente, com a adoração do Santíssimo e as práticas devocionais. Não podemos. Há uma relação profunda entre aquilo que nós celebramos e aquilo que nós vivemos. O que nós celebramos, nós estamos transmitindo. Mas e o que nós estamos vivendo? Que são esses pontos todos que aqui estou colocando. E dentre outros, né? Tá vendo? Então, eu penso que nós temos uma tarefa que não é tão simples. Como é que nós vamos fazer formação da agora para frente? Como serão as reuniões dos conselhos pastorais, comunitários, paroquiais? Vão ser virtuais? Vão ser presenciais? Como seremos? E a gente vai ter que reinventar muitas coisas para valorizar muito o virtual, a comunicação, sem dúvida nenhuma, sem esquecer a comunicação que acontece no nível presencial. Como nós vamos fazer para levar para o presencial as boas experiências no virtual? Como? Não é o contrário. Como vamos levar as boas experiências do presencial para melhorar o virtual? É o virtual que vai ajudar o presencial, porque o presencial é uma forma de nós concretizarmos a fraternidade que Jesus nos ensinou. Tá vendo? Há umas preocupações passando aqui pela nossa cabeça. Eu acho que a gente, na pandemia de uma forma, pós-pandemia, nós vamos ter que nos reinventar. Meus queridos irmãos, vocês topam?